essa semana viralizou um vídeo de uma moça divulgando que ela viaja muito barato na Europa e qualquer pobre na Europa pode viajar. E que se ela pudesse, ela morava no aeroporto. Mas será que isso é verdade mesmo? Sim, gente, essas passagens são reais. Mas qualquer pobre pode viajar? Não é bem assim. Depende. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona, como que vocês também podem viajar barato aqui na Europa e o porquê nem tudo isso é verdade, nem tudo que mostram é um mar de rosas e também que existem sim algumas pegadinhas, algumas ilusões que as pessoas acabam caindo. Então vamos lá. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal da Pura Guria. Eu sou a Andy, eu moro aqui na Europa faz 7 anos, eu faço conteúdos especificamente de viagens, né? Faz muito tempo que eu tô trabalhando com isso. E sobre essas passagens baratas, realmente existem. Eu já aproveitei muito dessas viagens baratas e eu continuo viajando com elas porque, gente, é muito barato. Só que vocês têm que cuidar com algumas outras coisas, né, que vêm junto com essas passagens baratas. As empresas que normalmente oferecem essas passagens são chamadas de low cost, que são companhias de baixo custo, como por exemplo a Ryanair, que é a mais famosa, ou a EasyJet. E elas cobram diversos destinos na Europa. Até às vezes na África, por exemplo, Marrocos, também tem a Islândia, que é bem longe na Europa, né? Tem Tallinn, Estônia, assim, tem vários lugares diferentes que elas cobrem, no caso. E eu viajei muito com elas, eu já tô acostumada com certas pegadinhas, que são certas exigências, certas palavras pequenas, digamos assim, letras miúdas que eles colocam durante a compra que você tem que ficar atento para não pagar a mais. Então aqui vou falar sobre esses erros que as pessoas normalmente cometem, que estão acostumados com companhias aéreas mais baratas, digamos assim, né? E também porque que nem todo pobre aqui, né, vai viajar, não é tão simples como vocês imaginam. A primeira coisa que vocês têm que saber é que essas companhias aéreas trabalham normalmente em aeroportos que estão mais distantes do centro da cidade. Por exemplo, em Londres tem 5 aeroportos. Essas companhias não trabalham com o principal, que é o Heathrow, mas trabalham em Stansted, Luton, Gatwick, que normalmente ficam muito afastados, então demoram uma hora e meia para chegar lá de ônibus, né? E o Gatwick tem o trem express, então facilita. Paris, outro caso também, 3 aeroportos. O Beauvais, que fica muito longe, 1h e meia de distância, é o mais barato e é utilizado. É claro que você vai pagar uma passagem de 12 euros para lá, só que aí lá você vai ter que comprar um ônibus, né, o transfer, que vai te levar até o centro da cidade, que acaba custando 18. Então você tem que somar isso também à sua passagem, porque às vezes uma outra companhia pode fazer com preço parecido e você pode ter até um pouco mais de conforto. E aqui eu vou te mostrar alguns preços que realmente existem, tá? Que eu peguei essa semana, só para vocês terem uma noção em quanto é em reais, né? Londres a Barcelona, 16 libras, né? 105 reais. Londres a Marrakech, no Marrocos, aí dá uma viagem de algumas horas, acho que 4 horas, 14 libras, 92 reais. Londres a Sevilha ou Ibiza, 15 libras, 97 reais. Londres a Chipre, uma outra ilha aí perto da Europa, né? Dá 15 libras, 97 reais. Londres a vários destinos na Grécia, por exemplo, Santorini, 16 libras, 105 reais. E esses preços são muito atrativos, realmente. Quem que não quer viajar pagando 16? Dá 1 hora e pouquinho de trabalho, se for ver para quem mora na Europa, né? Então é realmente muito atrativo e faz com que a pessoa queira viajar. Mas vamos lá, vamos às exigências e as pegadinhas, né? Vou te mostrar por que você voar de busão aí sai um pouco mais caro do que muita gente imagina. Bem, a primeira questão é que esses preços não incluem a mala de mão. Sim, você precisa comprar a mala de mão de 10 quilos para poder viajar. Nesse valor está incluso apenas uma mochilinha, que tem essas dimensões aqui. Existem sim algumas mochilas já no mercado, na Amazon, que tem essas dimensões e que você consegue levar muita coisa, porque eles não pesam essa mochila em si. Então você tem que estar preparado para colocar tudo, fazer todas as dobras e também viajar leve, né? Não pode levar tantas roupas assim para essa viagem. Outra coisa interessante é que se você quer comprar a mala de mão, você pode, claro, só que a primeira opção que aparece é essa aqui, que combina a escolha do assento, a fila prioritária e a mala até 10 quilos, que está custando R$ 28,50. Se você pular essa opção, pular a escolha do assento, vai ter ser oferecido numa próxima página a mesma mala, né, com fila prioritária e mala de mão 10 quilos por apenas 20 libras. Ou seja, essa diferença de 8 libras é referente à escolha do assento. Por que eles insistem também em te vender o assento?
porque eles ganham dinheiro com isso, principalmente se você viaja em casal, em 2 ou mais pessoas, porque eles veem que você está na mesma reserva com alguém e o sistema te coloca em lados opostos do avião. Para muita gente pode ser um alívio, mas se você quer viajar junto, você vai ter que pagar, né? Às vezes acontece, na sorte de chegar meio perto, você talvez até consiga trocar com alguém, mas assim, não é obrigatório a outra pessoa trocar, né? Então, assim, vai de boa, viaja separado e tá tudo bem. Eu até fiz uma piada lá no Instagram, né, na Puriguria, com o Reels aqui, que tem amizades que não vale pagar essa diferença do assento aí não. E a mala despachada sai bem mais cara, normalmente até mais cara que o valor da passagem. Nesse trecho aqui de Londres a Barcelona, a mala despachada até 20 quilos estava custando 26 libras. Se você for viajar em 2, compensa bastante dividir a mesma mala de mão, porque aí você vai economizar, né? Em vez de pagar cada um 20 libras, vão pagar 26, e aí sobra 14 para beber um café, né, comer um croissant, curtir um pouquinho mais. E até você completar a passagem, né, essa compra da passagem, você vai ver que você precisa pagar até carrinho de bebê, que vão te oferecer seguro viagem, comida diferente no avião, aluguel de carro, transfer do aeroporto. Eles tentam ver de tudo, aumentar o número possível, né, o valor do ticket final. Eu escolhi com a mala de mão, que deu R$ 34,49, ou seja, R$250 só a ida, só esse voo. E aí você pensa, acabou? Não. Depois que você comprou a passagem, você vai ter que comprar esse transfer, né, até o aeroporto, se preparar para chegar com antecedência para não perder o voo e cuidar também, porque às vezes pode ter atraso na estrada, pode ter uma fila da imigração, então você tem que chegar ali com 3 horas de antecedência para ficar tudo ok, ficar mais tranquilo, senão vai ser uma correria só. Essas companhias normalmente abrem o check-in grátis, né, 24 horas antes do voo. Só que, por exemplo, a Ryanair vai oferecer o check-in até 3 horas antes do voo. Depois disso ela não oferece, e aí você tem que fazer no aeroporto. Se você deixa para fazer o check-in no aeroporto, você vai ter que pagar uma multa, uma taxa aí de 30 a 55 libras. Sim, você acaba pagando mais que o triplo porque esqueceu de fazer o check-in. Então vocês, pelo amor de Deus, não esqueçam do check-in. E outra coisa importante é que se vocês têm a cidadania brasileira, apenas a cidadania brasileira, vocês precisam passar no guichê da companhia aérea para eles verificarem se você tá tudo ok com o visto, porque se não estiver, você não embarca. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo seu retorno também. Então sim, eu sou brasileira, eu tenho que ir até lá toda vez, mesmo sendo residente na Europa. E bem, passou essa parte aí, você tá no aeroporto, você vai ver que tem vários lanches, né? Bom já comprar os lanches ali, porque dentro do avião é mais caro. Se você puder não comprar no aeroporto também, porque é ainda mais caro, mas vai ter Wi-Fi grátis no aeroporto. E muita gente também usa aqueles carregadores, né, USB grátis do aeroporto para carregar o celular, só que vocês precisam ter muito cuidado, gente. Isso aqui não tem a ver com a companhia aérea, mas é uma questão de segurança mesmo, para proteger os seus dados durante a viagem. Imagina que existem algumas redes que não são oficiais do aeroporto e às vezes até um hacker pode instalar alguma coisa nessa rede para que quem é conectado nessa rede tenha seus dados roubados, dados pessoais, e-mail ou até senhas, né, dados bancários. Então isso complica bastante. E uma forma de se proteger disso seria usando uma VPN, que é uma rede virtual privada. Uma companhia que eu gosto bastante, uma empresa bem renomada, é a NordVPN. Eu trabalho com eles há muito tempo, já é parceira aqui do canal há anos e eu confio totalmente neles, porque eles são uma companhia muito grande com mais de 3.600 servidores ao redor do mundo. Então tem a conexão rápida e com apenas um clique, né, no celular, pelo menos você está protegido e pode se conectar em qualquer Wi-Fi, seja aeroporto, café, restaurante, do próprio avião, né, às vezes oferecem. Então é muito prático. E com apenas uma conta você consegue conectar em 6 dispositivos diferentes, seja Windows, iOS, Mac, Android, e assim, mantém toda a família protegida mesmo. Além de bloquear anúncios, propagandas indesejadas, né, que você não quer ver, rastreadores e também malwares. E uma função muito boa também é ter acesso a conteúdos que não tem no Brasil. Por exemplo, você pode estar fisicamente no Brasil, mas acessar o conteúdo do Japão. Então pode ver séries e filmes que são exclusivos de lá.
É muito bom isso, né? E aproveita, galera, utiliza o meu link aqui na descrição para fazer a sua assinatura, né, da anuidade de 2 anos. Você vai ganhar um super desconto e também já viaja tranquilo, né? Todo mundo da tua família vai estar protegido com apenas um clique e não tem nenhuma dor de cabeça durante a sua viagem, então aproveita. Bom, e voltando aqui dentro do avião, vocês já vão perceber que o nível de conforto baixa, tá? Tudo que você quiser comer ou beber vai ser pago. E é porque assim, é um ônibus que voa, né? E além disso, as comissárias de bordo vão vender perfumes, vão vender coisa do Duty Free, maquiagem e também vão vender até raspadinha. Sim, é engraçado, né? E dependendo do pouso, se for um pouso bem sucedido, podem bater palmas. Ah, e um detalhe, alguns aviões da Ryanair não tem o número 13, né? Porque o número 13 para europeu quer dizer má sorte, né? Dá azar, então eles não têm. Bom, agora vamos analisar, né, se o pobre pode viajar tanto quanto mostra essa moça do vídeo, né? Qualquer pessoa pode viver viajando. Vamos lá. Isso vai depender muito do país de residência. Existem alguns países que têm um salário muito menor, como é o caso de Portugal, né? O salário mínimo está em torno aí de 820 euros, enquanto na Inglaterra é de 1.400 libras limpo. E assim, o aluguel, se for na capital, vai estar 1.200, 1.300, sim, baixo, tá? Dependendo da localização, é 2.000. Então, como é que uma pessoa recebe 820 consegue viajar ainda? Não consegue nem pagar o aluguel direito. E é por isso que muita gente acaba morando fora dessas cidades grandes, né? Mas aí também tem a questão do transporte até Lisboa ou Porto, por exemplo, para poder pegar essas passagens mais baratas. E sim, o valor de compra é totalmente diferente do Brasil. É diferente você receber R$1.400 do que 1.400 libras. A moeda não tem o mesmo peso, então você acaba trabalhando apenas 1 hora, 2 para poder pagar a sua viagem de avião. Aqui não acontece isso, a menos que você tenha realmente uma profissão muito mais valorizada. Às vezes a pessoa humilde aqui no Brasil não viaja nem para o estado vizinho, nem para a cidade vizinha. E outra coisa, a folga normalmente no final de semana, né? As pessoas têm sábado e domingo. O que acontece a mesma coisa na Europa. Então, as passagens nesse final de semana são mais caras, assim como a hospedagem. Então, tudo vai estar um pouco mais caro, não vai estar nesses preços, porque esses preços é durante a semana. Uma coisa boa aqui da Europa, que existe em praticamente todo lugar, são as férias quebradas. Tem as férias de 30 dias, mas você pode dividir. Por exemplo, você pode tirar 5 dias de férias e aproveitar 2 finais de semana. Então, ao total, vão ser 9 dias viajando. Você pode também tirar 3 dias, um dia, meio-dia. Na Inglaterra dá para tirar meio-dia até. Então, isso facilita bastante. Você não é obrigado a tirar os 30 dias de uma vez só. Algumas empresas até nem permitem tirar 30 dias, porque é muito tempo fora da empresa. Então, aqui eu vou colocar alguns valores de hospedagem só para vocês terem uma ideia. A opção mais barata é o hostel, né? Que um hostel para 2 pessoas, 3 noites em Barcelona vai custar 238 libras, tá? O que dá torno ali de 40 por pessoa por noite. No total, R$1.155. Se fosse um apartamento, né, mais privativo, pode fazer a própria comida também. Mesma coisa, 2 pessoas, 3 noites vai custar 336, dá em torno de R$2.200. E um hotel, né, um hotel em Barcelona para 2 pessoas, 3 noites, bem localizado ali, 576 libras, que dá R$3.760. Então vocês veem que conforme o nível de conforto vai subindo, vai ficando bem mais caro. Então, se a pessoa vai pagar 15 na passagem, tem que estar preparado para gastar 576 se ele quer viajar no conforto, né? Se quer um hotel. E outra coisa, assim, o pobre na Europa, né? O imigrante trabalha muito, gente. Eles trabalham muito mais que os próprios locais, que não estão acostumados a trabalhar tanto. E eles fazem também muitas horas extras para pagar as contas, seja o aluguel, seja a comida, que também fica muito caro, o próprio transporte, né? E muitas vezes ele também está cansado no final de semana, então não é todo final de semana que ele quer viajar, que sobra dinheiro também para viajar, especialmente se tiver mais pessoas na família. E outra coisa, existem muitas pessoas que estão sem documento, né, os títulos ilegais. Essas pessoas não vão viajar tanto quanto gostariam, porque elas têm que se manter escondidas, digamos assim. Se uma pessoa entra como turista na Inglaterra e fica lá, dificilmente ela vai sair, porque no momento que ela sair e querer voltar, vão ver que ela vai estar legal e vai ter a sua entrada proibida, né? Vai ter que voltar para o Brasil. Então, muitas dessas pessoas ficam ali e aí viajam de ônibus ou de trem, e muitas vezes a polícia também entra no trem ou no ônibus para verificar se realmente tem pessoas ilegais escondidas ali, até pessoas sendo traficadas, né? Acontece. E eu já vi, né? Eu falei nesse vídeo aqui
alguns anos atrás. Em relação a atrações, o que a pessoa pode ver, né? Ela vai ter mais esse custo, sim. Existem alguns dias que os museus são gratuitos, principalmente o primeiro domingo de cada mês. Pelo menos no Reino Unido, todos os museus estatais são gratuitos. Mas fora isso, você vai ter que pagar, né? Por exemplo, o Museu do Louvre é 22 euros. O Museu Nacional da Holanda, uns 23, 25, a última vez que eu vi. A própria torre, né, também paga. A London Eye, 23, 25 libras. Então, tudo isso vai custando, né? Vai pondo lá no orçamento. E dependendo do trajeto, sai muito mais barato você viajar de trem ou de ônibus dentro da Europa, justamente porque você vai precisar ali de 5 horas no total para fazer essa viagem de avião, né? 1 hora para chegar lá, 2 horas esperando, uma do voo e uma do transporte e imigração, né, até o centro da cidade do destino. Então você precisa levar tudo isso também em relação ao tempo que vai demorar, porque às vezes só você entrar no trem sai muito mais rápido e muito mais barato. Então sim, o pobre, né, consegue viajar na Europa, mas não é tão simples como as pessoas mostram. É muito mais vantajoso, digamos, ser pobre na Europa, porque o poder de compra é maior. Mas mesmo assim, tem as mesmas dificuldades, né, ou até maiores dificuldades, seja por causa da língua, seja por causa da burocracia, de falta de família, de estar também morando em outro local diferente. Nem todo imigrante tem dinheiro, assim, de sobra morando fora, né? Todo mundo sabe que a vida aqui não é fácil. Consegue viajar com pouco dinheiro, mas não é tão simples como você imagina. Então aproveita, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já viajaram com a Ryanair, com a EasyJet, se voltariam a viajar, e também aproveita, né, a promoção da NordVPN, gente, porque ela é minha parceira aqui faz algum tempo e eu fico muito feliz de estar trabalhando com ela e oferecendo essas promoções para vocês ficarem seguros. Deixe seu joinha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!